Nós vamos conhecer o Barão agora. Barão. Lagarto do Barão. Aí assim, a minha equipe foi visitá-lo. O nome dele de verdade é Alessandro, podia ser chefe Alessandro. Alessandro, né? Barão. Mas aí me contaram a história, tudo tem história na nossa cozinha essa semana. Aí ele tem uma irmã que é gêmea, louro. Ai, que legal. E aí o pai e a mãe começou a chamar de Barão e Baronesa, entendeu? Que O Barão legal. e a Baronesa. Aí o Barão virou chefe de cozinha e a Baronesa virou marceneira. Ah, pronto. Pra Diz que cozinha, desde os 17 anos você está na cozinha, né? 17 anos de profissão. De profissão. E gosta do que faz, pelo jeito, né? Gosto muito, muito. E aí nós fomos lá, experimentamos um lagarto que fica muito úmido, um lagarto e de um jeito totalmente diferente de fazer. Não usa panela de pressão, usa uma panela só. Você está vendo aqui que a gente está com muitas panelas aqui no fogão, mas é por conta de as várias etapas que nós estamos fazendo para te mostrar. Mas é muito saboroso. E ele topou vir dar a receita aqui pra Sim, gente. Melhor claro. ainda. Começa por onde, Barão? Que é uma técnica Na muito carne. interessante. Ah. Substitui a panela de pressão. Tá. Porque às vezes a dona de casa não tem uma panela de pressão para fazer uma carne assada, enfim. Uma carne grande, às vezes você tem uma panela de pressão pequena e vão chegar 6 Justo. pessoas, você tem um lagarto grande e o lagarto é uma carne difícil de cozinhar. É verdade. Então, eu desenvolvi essa técnica, um processo muito interessante através, uma coisa assim muito antiga, da minha avó. Uma coisa que foi muito interessante porque na época ela não tinha geladeira, enfim. E tinha essa técnica, era uma coisa muito interessante. Então aqui está o lagarto, que é um Nós corte estamos também para as donas de casa. 1,2 kg, nós estamos fazendo um Isso. lagarto médio aqui. Que é interessante. Tem um custo também, benefício muito bom. Pode fazer com outra carne também, se não for lagarto. Pode ser feito nesse com o formato. lagarto, pode ser feito também Coxão com lombo, mole. coxão mole, lombo suíno. Lombo. Com Eu tenho um fica uma lombo delícia. pronto ali que depois eu vou te mostrar. Fica muito bom. Aí ele tempera com ervas a seu gosto, né? Salsinha, Isso. cebolinha e manjericão. E pode temperar para mim? Posso. E, O que nós vamos fazer? O primeiro passo que nós temos que fazer, nós vamos furar o interior. A maioria das pessoas recheiam o lagarto com cenoura, bacon. É verdade. Então acho que é interessante, às vezes a dona de casa tem uma horta em casa, assim, tem com salsinha, cebolinha. Ou vai na feira e compra, né? Que são Justo. produtos mais baratos que tem na tua feira. E dá um sabor muito especial, né, ao prato. Você não vai botar nem lagarto, nem bacon, Não, nada nem disso. cenoura. Será somente manjericão, as ervas. Manjericão fresco, cebolinha fresca e salsinha fresca. Tá. Tá? E como nós vamos fazer? Fiz o furo. Lembrando que o furo não pode atravessar, não pode passar para o outro lado. Por quê? só de No um lado. cozimento, no cozimento com a água pode entrar para um lado, sair do outro e tirar todo o recheio. Ah, entendi. Tá? Então, o Você enche processo tudo lá. somente em Vai um lá. lado. Tá ok? Força na Vamos butuca lá, aí. vamos Força Aqui na a butuca. gente fala e faz. Então, Trabalha nós com a vamos- língua e com a mão aqui, concomitantemente. Nós vamos colocar a salsa e cebolinha, sempre intercalando uma e outra, ok? Um pouco de salsa, um pouco de manjericão, um pouco de Um pouco cebolinha, um pouco de manjericão. Caso queira colocar um pouquinho também de pimenta verde, eu acho interessante. Tá, Fica pimenta do gostoso. reino, verde. Então, esse é o processo. E vai Encher até a- encher o buraco. Até encher o buraco. Quer dizer, fica bem saborizado Muito, dentro. muito. Porque nós temos tempero no interior e no exterior da carne, né? Na parte E fora também. e fora também. Então nós Aqui ele fizemos esse continua, processo. gente. Encheu continua. tudo lá. Lembrando que nós temos que fazer, para acrescentar pimenta, vamos dar um furinho e acrescentar a pimenta Nos furinhos, nos furinhos de fora. que dá um sabor muito interessante também à carne. E aí você escolhe a pimenta seca que você goste. Aí, Isso. olha esse aqui como ficou, olha, gente. Com a pimenta. Já tá aqui, olha, aqui Olha que dentro. legal, todo furadinho. Com o tempero, né? E aqui fora, todo bonito, pronto para ir para festa, todo de Quase brinco pronto de para ir pimenta. para a festa. É. Aí o que nós Aí vamos você fazer? tempera agora. Nós vamos temperar. Nós vamos temperar com sal, pimenta do reino, raspas de limão, aquele Tahiti, né? O Sei. verde, e tomilho fresco. Lembrando que as ervas sempre frescas, para apurar mais o sabor. Então nós vamos temperar com sal. A quantidade que você pode usar aí Sempre, na sua casa, pouco sal, que é o ideal. Eu gosto sempre, Ana, de que o sal eu uso pouco e deixo para a pessoa colocar quando estiver Na pronto. hora, né? Complementa na hora. Justo. Sal, pimentinha do reino. Tá bem a gosto, Se ok? puder, né? Tem Isso. gente que não pode comer pimenta do reino. Mas o limão todo mundo pode. Dá um sabor delicioso. Só a casquinha do limão para saborizar. Lembrando que no raspar, fazer as raspinhas do limão,
evitar aquela parte branca para não ficar amargo. E o tomilho fresco, se O você tomilho. não tiver, não achar, você pode colocar o tomilho já processado, mas lembrando que não vai ficar no sabor do barão. É O diferente. barão recomenda o fresco. E aí tem uma coisa interessantíssima, ele deixa 18 horas na geladeira. Então, E passou o tomilho. deixa marinando aqui, ó, tampa, põe na Passa o geladeira filme. 18 horas. Filme, 18 horas. 18 horas. Por que 18 horas? Para apurar bem o sabor, principalmente É no um interior. monte. Eu usei pouco sal, usei pouca pimenta. Conta que você fez para ficar 18, não 24 ou não 12? Não, 18 horas. Você põe hoje, tira amanhã 24. Se você preparar 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, no dia seguinte você retirou. Aí é Então, 24. seria 24 horas. Eu não entendi o 18, por isso que eu horas. tô chegando. Por quê? 18 horas, Tô 24 chegando. horas você vai apurar muito a carne, vai perder o próprio sabor. Então tempera hoje de tarde, tira amanhã de Tira manhã. amanhã de manhã. Tá bom. Porque compra durante o dia, Tá tempera. bom, ele fez a conta certinho. Aí tá aí Tá aqui temperado. todo temperado, todo pronto. Qual é o próximo processo? No próximo processo nós temos aqui 4 litros de água, ok? Nós vamos usar, é interessantíssimo esse processo porque água e óleo não se misturam, Ué? ok? Então nós vamos acrescentar 900, que é uma garrafa de óleo, né? Que a gente encontra no mercado, que não é 1 litro, é 900 ml. Você deve estar pensando assim, gente, esse mundaréu de óleo para cozinhar essa carne. Mas não é. Mas Que você vai doido. ver que coisa maluca. O que nós vamos fica, olha. fazer? Nós vamos colocar a carne, 3 litros ou 4? 4 litros de água para 900 900 ml. quase 1 litro de óleo. Tá. É uma garrafa, né? Uma garrafa de óleo, tá? Uma cebola média partida ao meio, Tá? não pode ser picada nada, ao meio, ok? Vamos usar também 3 dentes de alho Inteiros. partido ao meio. Partido ao meio. Ser partido ao meio. Agora você vai colocar É o caldo quê? de carne. Tá. São 2 cubinhos de caldo Para dar de um carne, sabor pra dar nessa um sabor. água aí que vai cozinhar, né? Isso. E quando ele diz que substitui a panela de pressão, substitui a panela de pressão com algumas vantagens. Primeiro pelo tempo, né? E toda aquela cozinha antiga da vovó, essa receita é da avó dele, normalmente a carne não sofre uma agressão rápida, qualquer comida, e ela fica com um sabor muito diferente daquele lagarto que você tem feito tradicionalmente aí. Então eu sugiro que você experimente a receita do Barão, porque tem um sabor diferente na carne, a fibra não fica dura, né? Porque às vezes você vai na panela de pressão, cozinha 2 horas e sai e não tá com o sabor que você quer. Aqui não, ele pega o sabor de verdade. É o amor do Barão. É o amor mesmo, o amor E aí da você põe profissão. um pouco de sal aí também? Não, Ou aí nós vamos ligar, Liga o porque fogo. a água tem que estar a temperatura ambiente, tudo temperatura Tá. ambiente. Vamos ligar o fogo em Liga o torno fogo. de 2 horas e meia no máximo, ela está pronta. Porém, quando começar a ferver... Aqui no caso, ó, deve estar mais ou menos com 1 hora e pouco já, porque em enquanto torno de esperava 1 o hora e programa, 1 hora e meia, ó. Vai reduzindo a água estava aqui, ó. Vai reduzindo e vai ficando o óleo também evapora junto com a água. Aqui já está há quanto tempo, Barão? Ó, Aqui ela já está praticamente pronta. 2 horas de fogo. 2 horas, Nossa. 2 horas e 10. Você vê que sobrou só o óleo, tá vendo, Louro? Olha que legal. Mas olha o fundo da panela, olha como fica. E o gostoso vendo? é O tempero estar tá ali, aqui, ó. Ai, ai, ai. É o sabor da carne, do tempero e tudo. Essa tá quase chegando. Essa já está quase chegando. Nesse processo, quando começar a ferver, nós vamos cozinhar a batata com esse caldo. Ah, então põe nessa aqui, Que nós ó. vamos fazer- Tá aqui, ó, nesse momento ali. Nós vamos cozinhar com caldo, porque Quando ela vai faltar mais ou menos absorver... meia hora, eu coloco a batata. Justo, porque ela vai absorver... Com o casca e tudo. Com casca e tudo. Tá. Ela Já vai- manjou essa batata, Louro? Ai, O sabor ai, ai, que vai mas tá um ficar? cheiro. É uma bom delícia. Fica uma Olha, eu delícia. tenho uma. A situação. Mas ela ainda vai passar por um outro processo, Ai, ai, além ai. de estar Tô aí. comendo antes já. Por gentileza. Só no saborzinho do...